presidente Zé Alencar, que é um defensor nato, desde o primeiro dia do seu governo, como vice-presidente da República, com a política de juros que seja possível para o crescimento e desenvolvimento do nosso país. Então, o presidente Alencar vem batendo isso para que todos saibam. É notório que todos têm acompanhado a sua luta, não só contra a doença, mas ele diz que não tem câncer que possa tirá-lo desta vida, só Deus. Então ele fala isso com muita vontade, com muita perspicácia, com muita responsabilidade. E eu tenho certeza que Deus está sob o controle da vida dele e vai dar ele muitos anos de vida para contar e ajudar muito o nosso país. Então, eu falava para ele desse evento, ele manda uma mensagem fraterna e de gratidão para a presidenta Vilma, que é do nosso partido, e para o prefeito e todos dessa cidade. Então, o Brasil goza dessa confiança e sabe o quanto o governo tem lutado para mudar isso. Agora, o governo é um governo de pares, é um governo de coalizão, é um governo brasileiro. Nós hoje, o governo brasileiro hoje, governa para 190 milhões de brasileiros, para quem o votou e para quem não votou no governo. Porque quando ganha uma eleição, você deixa de ser de um partido, de uma sigla, você passa a ser presidente do Brasil, prefeito da cidade, e todos têm que ajudar o prefeito a governar essa cidade, e o presidente a governar o nosso país, os governadores da mesma forma. Então, pensando em independência, nós temos que pensar em tudo isso. Então, o Brasil goza dessa confiança no mundo. O novo direcionamento de políticas públicas para as classes menos abastadas da sociedade está aumentando a nível de bem-estar de toda a sociedade. Quais são os sinais disso? Primeiro, o Brasil foi o primeiro a sair da crise financeira internacional. Isso é um dado importante. O Brasil reduziu dos níveis de pobreza, caiu mais de 50% nos últimos 10 anos. Isso é importante. O Brasil estancou os fluxos migratórios da região Nordeste para o Sudeste, porque é o que mais acontecia em décadas e décadas, e nós assistimos isso. São Paulo tem milhares de nordestinos. Dos 42 milhões de habitantes de São Paulo, boa parte são nordestinos, que chegaram com esperança num futuro melhor, e infelizmente migraram e estão na pobreza, estavam, que hoje tem mudado muito em relação a isso. São Paulo, Rio e tantos outros estados. Brasília, então, nem se fala. O Brasil tem uma extensão de consumo de classe C e D muito grande. Agora, as boas notícias têm que ser ditas. Falar da independência do Brasil, temos que falar de um Brasil presente. E o Brasil presente passa pelo pré-sal. O pré-sal é presente. Isso é importante para todos nós e também para o Rio de Janeiro. Muito obrigado. Obrigado. Então, vamos falar do papel histórico do Rio de Janeiro no Brasil. O Rio sempre ocupou um papel estratégico na política brasileira. Primeiro, foi a primeira capital do Império e da República. Sede da indústria naval, ferroviária, iniciada por Mauá, que todos sabemos disso. Principal porta de entrada e de saída de mercadorias no país. Berço da cirurgia, como Volta Redonda, da energia nuclear e dos principais movimentos políticos e culturais do século XX. O Rio de Janeiro passou por isso. Vamos falar um pouquinho do pré-sal. O pré-sal participa dessa nova independência do Brasil. Na última semana, o presidente Lula revelou o seu grande otimismo quanto à exploração do pré-sal e seus efeitos na economia e na educação, no desenvolvimento principalmente social do Brasil. O presidente Lula chegou a afirmar que vivemos um novo 7 de setembro. É importante isso. Isso é a história do Brasil. É a história recente. É o que está acontecendo. Então, acho que não tem notícia melhor do que essa para todos nós. Falar da independência, falar do dia de hoje. Porque a política no Brasil, essa independência passa por todos nós hoje. Então, o pré-sal e o novo Rio de Janeiro. A descoberta do pré-sal provocará um desenvolvimento tecnológico fantástico, especialmente para os estaleiros industriais ligados à construção de navio, plataformas, etc. O royalties, por exemplo, também é uma ótima notícia. Os royalties derivados do pré-sal, que possuem entre 4 e 14 bilhões de barris, fará do Rio de Janeiro o estado com o maior poder de investimento público da federação. Isso também faz parte do futuro da independência do Brasil. E eu imagino, prefeito, o quanto é importante para a política de Angra dos Reis
essa figura do prefeito, que é um prefeito que cuida dos interesses das pessoas e que faz isso com muita responsabilidade. Então, quero dizer ao senhor, prefeito, que estando aqui nesta festa, eu imagino que esta festa se estenderá para todas as pessoas que moram aqui. Porque a figura do senhor neste evento mostra exatamente a responsabilidade de que o senhor, um homem público, certamente com a responsabilidade republicana que estar eleito por maioria desta cidade, que eu creio que não se arrependerá disso, que o senhor está aqui pronto para atender os seus anseios, e certamente com os seus pares, os seus secretários municipais, os vereadores, que certamente estarão fiscalizando e apoiando aquilo que o senhor faz. Esse é o papel do homem público. Essa independência de Angra dos Reis passará por essa gestão. A independência do Rio de Janeiro passará pela gestão do governador do Estado. A independência do Brasil passará pela gestão do presidente Lula, que assumiu o Brasil num momento extremamente importante. Porque as pessoas, às vezes, elas atribuem somente ao presidente Lula o que está acontecendo no Brasil. E isso não é ser responsável. O presidente Lula, hoje, ele colhe certamente muitas coisas que começou no governo Fernando Henrique Cardoso. Ninguém faz mágica, nada acontece por acaso. Ser governo no Brasil é poder transitório, é sucessório. O presidente Lula herdou muitas coisas boas e muitas coisas ruins. Certamente vai deixar muitas coisas boas e outras ruins. Isso é natural do homem público, faz parte. Então, tem que dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. O futuro desse país, a independência desse país, começou há algum tempo, perdura e certamente ela vai se intensificar dependendo do papel de cada um de nós. Então, concluindo, falar de ciência e tecnologia, que será a última coisa que eu vou falar, que eu quero também ouvir muito dos senhores que aqui estão, que serão homenageados. Para evitar que o dinheiro obtido no Brasil, com a venda do petróleo, sucateie outros ramos da indústria do Brasil, o governo acertou que investirá os recursos em educação e pesquisa. Isso é importante. Um país, para falar em desenvolvimento, para falar no seu setor como é, e na sua independência, não tem país independente se não investir em educação. Vivemos uma outra revolução tecnológica e cultural nas universidades. O Rio de Janeiro pode se tornar a cidade sede das duas maiores empresas de energia do mundo, a Petrobras e a Petrosal, gerando empregos e arrecadação de impostos para o Rio de Janeiro, para o estado do Rio de Janeiro. Enfim, um sinal de otimismo para todos nós, além do que eu já falei. O governo planeja investir mais de 100 bilhões até 2020. Grande parte desse recurso aportarão no Rio de Janeiro, além dos ganhos com o petróleo, com a realização da Copa de 2014 e, quem sabe, os Jogos Olímpicos de 2016, revolucionarão a área do turismo. É mais uma boa notícia para o amigo do turismo. Está vendo como é que o Brasil passa por você? As pessoas, às vezes, com o seu potencial, as pessoas acham que elas são muito simples, elas são insignificantes, mas não são. Você é tão importante para o Brasil como qualquer um de nós. O Brasil jamais chegará onde quer chegar se não passar por um empresário como você, pela dona de casa que aqui está, pelo estudante, pelo jovem, por todas as pessoas que aqui estão. Então, quero dizer que me sinto muito honrado de estar aqui. E falar de independência, eu espero que para você tenha sido boa notícia, que a independência do Brasil já começou, mas certamente o futuro do país depende de cada um de nós. Então, senhoras e senhores, presidenta, muito obrigado pelo convite. Eu não fiz questão de não me alongar, isso é muito chato. Muito obrigado a todos e uma ótima noite. Boa festa para todos. Gostaria de cumprimentar aqui o Conselho Político, através aqui do Rogerinho, do meu esposo Jovaci. Eu cumprimento a todos presidentes de Conselho Político. Cumprimentar também a todos os pastores presentes aqui nesta sessão. Passa a palavra para o cerimonial.